Conversas com Clima, uma iniciativa da Inframora. Olá, sou André Botelheiro e aceitei o convite da Inframora para estar aqui convosco nestas Conversas com Clima, no âmbito da Semana do Clima, que pretende chamar a atenção para questões ambientais. Comigo tenho o prazer de ter Luísa Pinheiro, diretora de Regulação e Compliance da Sociedade Ponto Verde, a quem agradeço a presença e desde já passo a perguntar sobre como estamos a reciclar em Portugal. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É com muito gosto que estamos aqui hoje para falar dos resíduos. Como é que estamos aqui em Portugal? Em Portugal, nós temos metas para cumprir de reciclagem no fluxo das embalagens, mas também no fluxo dos resíduos urbanos. E, portanto, essas metas cada vez estão a ser mais exigentes e, portanto, também exigem de nós um papel mais ativo como cidadãos, como empresas, em que todos fazemos parte deste processo de trabalhar a reciclagem no nosso dia-a-dia. Só para ter uma ideia, nós produzimos cerca de 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano, cerca de 20% são embalagens, e estes resíduos neste momento estão a ir para aterro, cerca de 60% destes resíduos estão a ir para aterro, ou seja, nós não estamos a valorizar estes resíduos como recursos. E isso é fundamental para nós atingirmos aquilo que nós queremos atingir com a economia circular, ou seja, nós queremos valorizar recursos, queremos que eles retornem à economia e substituir matérias-primas primárias por matérias-primas secundárias. Nós temos aqui um desempenho em termos de país de resíduos urbanos que ainda não nos satisfaz, pese embora um percurso de sucesso que tivemos na infraestruturação do país nos últimos 20 anos, mas de facto esta ambição nas metas não vai exigir de nós cada vez mais. Nós temos aqui uma estimativa, por exemplo, em termos de embalagens, e aqui ressalvar que o fluxo das embalagens que está nos resíduos urbanos é o único fluxo dos resíduos que cumpre as metas de reciclagem, com exceção do material vidro, em que temos aqui um histórico de desempenho mais insuficiente e que estamos a trabalhar ativamente com os setores, mas nós estimamos que estamos a valorizar uma parte dos nossos resíduos, mas a outra parte que ainda vai para aterro, estamos a perder na economia cerca de 30 milhões de euros por ano. E, portanto, não é só uma questão de gestão ambiental, não é só uma questão de melhorar, obviamente, o perfil ambiental do nosso país, mas também é uma questão de perda de valor económico. Os resíduos que podíamos ainda valorizar valem 30 milhões de euros e estão neste momento a ser depositados em aterro. Os resíduos têm valor económico e, portanto, é necessário sensibilizar os cidadãos e as empresas para essa necessidade de não perder esse recurso também económico. Sim, sem dúvida. O cidadão tem um papel determinante neste processo e, portanto, todo o processo de comunicação e sensibilização é fundamental. Nós temos aqui metas para cumprir de 10% de deposição em aterro em 2030. E estamos em quanto 35. Neste momento estamos a mais de 60%, quase o triplo da média da União Europeia. Portanto, temos aqui muito caminho para percorrer e, de facto, temos que ter a consciência que todos nós temos um papel a cumprir. Na concepção da embalagem, as empresas estão a fazer o seu percurso. Depois, ao nível da recolha seletiva e da triagem dessas embalagens, também temos que fazer mais. Temos que aumentar o nível de conveniência para o consumidor do serviço que é prestado. Portanto, a Sociedade Ponto Verde não tem operação no terreno, são os municípios ou os sistemas de gestão de resíduos urbanos que fazem essa operação, portanto, fazem a recolha seletiva dos ecopontos e depois encaminham para a triagem, que nós depois retomamos para reciclar. E, portanto, essa rede, essa infraestrutura pode ser melhorada e pode ser adaptada às necessidades do consumidor ou até determinados setores. Por exemplo, estou a pensar aqui, com uma grande expressão aqui no Algarve do canal Oreca, essa infraestrutura de ecopontos terá que ser adaptada para as necessidades de deposição seletiva desse canal. Outra questão delicada tem a ver com a sensibilização através da própria taxação, ou seja, o consumidor, o utilizador, o produtor de resíduos perceber através do pagamento daquilo que acaba por contribuir ou não na produção de recursos.
O modelo atual faz sentido, em que as taxas de resíduos vêm inseridas em contas que nada às vezes têm a ver com os resíduos, nomeadamente o consumo da água. Que outras soluções podem existir aqui? Sim, isso é um fator muito importante. O cidadão tem que percepcionar o valor ambiental daquele resíduo para ser valorizado como recurso, mas também tem que percepcionar o valor económico e há outros instrumentos que de facto estimulam esse tipo de comportamento. Um consumidor que tem a sua taxa de gestão de resíduos faturada conjuntamente com a fatura da água não tem uma percepção de quanto custa gerir efetivamente o resíduo. E se for aplicado o princípio do pay as you throw, ou seja, paga em função do destino que dá ao seu resíduo, se lhe dá um destino de valorização, então vai pagar menos, efetivamente. E isto nada tem a ver com o consumo da água. Esta alteração do tarifário está prevista na legislação e é um instrumento muito importante para que nós consigamos aportar valor económico também a esse comportamento. E para isso, enfim, obviamente precisamos da colaboração dos municípios para dar este salto. Estamos a pouco mais de 10 anos destas metas de 2035, em que me dizia que 90% portanto, dos nossos resíduos não devem ir para aterro. Como é que imagina a evolução e o que é que espera, o percurso que tem que ser muito rápido, não é? Para atingir, porque já o tempo está a reduzir? Sim, isto nós pensamos que daqui a 10 anos é muito tempo, mas não é. Isto não é o futuro, é ontem. E por isso temos que fazer, de facto, aqui uma aceleração forte. Eu acho que é um caminho sem retorno, ou seja, nós não vamos agora infletir nem hesitar, nós temos que ir em frente. E até porque nós temos mais exigências ao nível da legislação europeia, que, enfim, os instrumentos regulatórios são um grande impulsionador, às vezes, das medidas. Vamos ter um novo regulamento das embalagens, um novo regulamento europeu, que vai revogar a diretiva das embalagens que neste momento está em vigor. Isto para dizer o quê? Que vamos ter um regulamento muito mais exigente e que vai ser diretamente aplicável aos Estados-membros e aos operadores económicos e, portanto, quando ele entrar em vigor, todos vamos ter que o cumprir. E vamos ter que cumprir em aspectos muito importantes, designadamente na questão... As metas de reciclagem estarão ao nível do que estão hoje, pese embora já sejam bastante exigentes, mas vamos ter, por exemplo, o futuro das embalagens. As embalagens vão, assim como já temos o passaporte digital dos produtos, nós vamos ter um certificado para as embalagens, em que durante toda a cadeia de valor alguém certifica que aquelas embalagens cumprem aqueles requisitos ambientais de concepção. Vamos ter um score para as embalagens, assim como já temos um score para os eletrodomésticos, naquela classificação do A, B, C e D, vamos ter esse score para as embalagens e, portanto, todo este trabalho a montante que está a ser feito pelas marcas, pelas empresas, é um trabalho essencial que nos vai também ajudar ao consumidor a optar por soluções que sejam ambientalmente mais sustentáveis e, portanto, esse trabalho a montante vai ser efetuado. E depois vão aparecer novos modelos de negócio, novos modelos de gestão das embalagens. Vamos ter, por exemplo, um aumento do refill, um aumento da reutilização, as vendas a granel, vamos ter sistemas de depósito e retorno para algum tipo de embalagens de bebidas. Portanto, vão surgir novas formas de gestão. Vamos ter também restrições de colocação no mercado, e mais uma vez pensar aqui no Algarve e na expressão do canal Horeca, vai haver restrições de determinados formatos pequeninos de embalagens, por exemplo, que estão às vezes disponíveis nos hotéis, não é? Vai haver restrições de colocação no mercado e vai haver, de facto, aqui uma maior pressão para que se valorize efetivamente estes resíduos como recursos, mas que se previna também a sua produção. No futuro vamos ter um certificado de embalagem que vai acompanhar todo o ciclo de vida dessa embalagem. Qual a verdadeira importância e potencial dos biorresíduos que acabam por ir hoje em dia para os depósitos indiferenciados e, no fundo, acabam nos aterros sem qualquer aproveitamento?
Os biorresíduos são, para além daquilo que devemos fazer a montante ao nível da prevenção, evitando o desperdício alimentar, etc., os biorresíduos têm um potencial enorme de valorização como composto, como matéria fertilizante, alternativa a adubos químicos, por exemplo, não é? E esses biorresíduos, para garantir essa qualidade de produto, ou seja, também para ganhar a confiança do próprio consumidor, precisam de ter um processo de recolha seletiva. E esse processo de recolha seletiva é fundamental para garantir, então, essa solução de produção de um composto que é uma alternativa a uma matéria fertilizante tradicional. E, além do mais, os biorresíduos têm outra perspectiva, e do ponto de vista do clima, têm também, digamos, a sua posição em aterro tem efeitos em termos de emissão de gases muito forte e, portanto, obviamente que tem que ser ao máximo evitado. Muito bem, agradeço a sua participação e presença nestas conversas com clima. Estivemos com Luísa Pinheiro, a diretora de Regulação e Compliance da Sociedade Ponte Verde, a quem agradecemos a participação.